Mas Adriano estava ausente, o lobo assumiu o traje de pastor e o rebanho admitiu o engano. Ele formou um partido durante as poucas semanas em que esteve em Paris, que propagou zelosamente o credo de sua missão divina e acreditava que a segurança e a salvação deveriam ser concedidas apenas àqueles que confiavam nele. Uma vez que o espírito de dissensão surgiu, as causas mais frívolas lhe deram atividade. O primeiro grupo, ao chegar a Paris, tomou posse das Tulherias. O acaso e o sentimento amigável induziram o segundo a se hospedar perto deles. Surgiu uma disputa sobre a distribuição da pilhagem. Os chefes da primeira divisão exigiram que o todo fosse colocado à sua disposição. Com essa suposição, a parte contrária se recusou a cumprir. Quando este último foi procurar comida, os portões de Paris foram fechados para eles. Depois de superar essa dificuldade, eles marcharam em massa para as Tulherias. Eles descobriram que seus inimigos já haviam sido expulsos dali pelos eleitos, como o partido fanático se denominava, que se recusava a admitir no palácio qualquer um que não renunciasse primeiro à obediência a todos, exceto a Deus, e seu delegado na terra, seu chefe. Tal foi o início da luta, que finalmente prosseguiu tão longe que as três divisões, armadas, se encontraram na Place Vendôme, cada uma resolvendo subjugar pela força a resistência de seus adversários. Eles se reuniram, seus mosquetes foram carregados e até apontaram para os peitos de seus chamados inimigos. Uma palavra foi suficiente, e lá o último da humanidade teria enterrado suas almas com o crime de assassinato e mergulhado as mãos no sangue um do outro. Um sentimento de vergonha, uma lembrança de que não apenas sua causa, mas a existência de toda a raça humana estava em jogo, entrou no peito do líder do partido mais numeroso. Ele estava ciente de que, se as fileiras fossem reduzidas, nenhum outro recruta poderia preenchê-las, que cada homem era como uma joia inestimável em uma coroa real, que, se destruída, as entranhas profundas da terra não poderiam render nenhum modelo. Ele era um jovem e havia sido apressado pela presunção e pela noção de sua alta posição e superioridade em relação a todos os outros pretendentes. Agora que ele se arrependeu de seu trabalho, sentiu que todo o sangue prestes a ser derramado estaria em sua cabeça. Com súbito impulso, portanto, ele esporeou seu cavalo entre as faixas e, tendo fixado um lenço branco na ponta de sua espada erguida, exigiu negociação. Os líderes opostos obedeceram ao sinal. Ele falou com calor. Ele os lembrou do juramento que todos os chefes haviam feito de se submeter ao Senhor protetor. Ele declarou que seu encontro atual era um ato de traição e motim. Ele admitiu que havia sido apressado pela paixão, mas que um momento mais frio havia chegado, e ele propôs que cada partido enviasse deputados ao conde de Windsor, convidando sua interferência e oferecendo submissão à sua decisão. Sua oferta foi aceita até agora, que cada líder consentiu em comandar uma retirada e, além disso, concordou que, após a aprovação de seus vários partidos, eles deveriam se encontrar naquela noite em algum local neutro para ratificar a trégua. Na reunião dos chefes, esse plano foi finalmente concluído. O líder dos fanáticos de fato se recusou a admitir a arbitragem de Adriano. Ele enviou embaixadores, em vez de deputados, para afirmar sua reivindicação, não para defender sua causa. A trégua continuaria até 1º de fevereiro, quando os bandos deveriam se reunir novamente na Place Vendôme. Era de extrema importância, portanto, que Adrien chegasse a Paris naquele dia, já que um fio de cabelo poderia virar a balança, e a paz, assustada por rachaduras, só poderia voltar a ser vigiada pelos mortos silenciosos. Era agora o 28º de janeiro. Todos os navios estacionados perto de Dover foram despedaçados e destruídos pelas tempestades furiosas que comemorei. Nossa jornada, no entanto, não admitiria atrasos. Naquela mesma noite, Adrian, eu e 12 outros amigos ou assistentes partimos da costa inglesa no barco que trouxera os deputados. Todos nós nos revezamos e a ocasião imediata de nossa partida, proporcionando-nos abundante matéria para conjecturas e discursos, impediu que a sensação de que deixamos nosso país natal, despovoar a Inglaterra pela última vez, entrasse profundamente nas mentes da maior parte de nosso número. Era uma noite serena à luz das estrelas, e a linha escura da costa inglesa continuava por algum tempo visível em intervalos, enquanto subíamos na ampla parte de trás das ondas. Eu me esforcei com meu longo remo para dar um impulso rápido ao nosso esquife, e, enquanto as águas salpicavam com um som melancólico contra seus lados, olhei com triste afeição para este último vislumbre da Inglaterra cercada pelo mar, e forcei meus olhos não muito cedo para perder de vista o penhasco acastelado, que se erguia para proteger a terra do heroísmo e da beleza das incursões do oceano, que, turbulento como eu tinha visto ultimamente, exigia tais paredes ciclópicas para sua repulsão. Uma gaivota solitária voou sobre nossas cabeças para buscar seu ninho em uma fenda do precipício. Sim, tu revisitarás a terra de teu nascimento, pensei, enquanto olhava injuriosamente para o viajante aéreo, mas nunca mais.
Tumba de Idris, adeus. Sepultura, na qual meu coração jaz sepultado, adeus para sempre. Ficamos 12 horas no mar e a forte ondulação nos obrigou a exercer todas as nossas forças. Por fim, a mera força de remo chegamos à costa francesa. As estrelas desapareceram e a manhã cinzenta lançou um véu escuro sobre os chifres prateados da lua minguante. O sol nasceu largo e vermelho do mar, enquanto caminhávamos pelas areias até Calais. Nosso primeiro cuidado foi adquirir cavalos e, embora cansados de nossa noite de vigília e labuta, alguns de nosso grupo imediatamente foram em busca deles nos amplos campos da planície não fechada e agora estéril ao redor de Calais. Nós nos dividimos, como marinheiros, em relógios e alguns descansamos enquanto outros preparavam a refeição da manhã. Nossos forrageadores voltaram ao meio-dia com apenas 6 cavalos nestes. Adrian e eu, e 4 outros, prosseguimos em nossa jornada em direção à grande cidade, que seus habitantes carinhosamente chamaram de capital do mundo civilizado. Nossos cavalos haviam se tornado, durante suas longas férias, quase selvagens, e cruzamos a planície ao redor de Calais com velocidade impetuosa. Do alto perto de Boulogne, virei-me novamente para olhar para a Inglaterra. A natureza havia lançado uma mortalha nevoada sobre ela, seu penhasco estava escondido, havia se espalhado a barreira aquosa que nos dividia, para nunca mais ser cruzada. Ela estava deitada na planície do oceano. Na grande piscina, um ninho de cisne. Arruinou o ninho, infelizmente. Os cisnes de Albion haviam morrido para sempre. Uma rocha desabitada no vasto Pacífico, que permanecera desde a criação desabitada, sem nome, sem marca, seria tão importante na história futura do mundo quanto a Inglaterra desértica. Nossa jornada foi impedida por 1000 obstáculos. À medida que nossos cavalos se cansavam, tínhamos que procurar outros, e horas foram desperdiçadas, enquanto exauríamos nossos artifícios para seduzir alguns desses escravos emancipados do homem a retomar o jugo, ou enquanto íamos de estábulo em estábulo pelas cidades, na esperança de encontrar alguns que não haviam esquecido o abrigo de suas barracas nativas. Nosso mau sucesso em obtê-los nos obrigou continuamente a deixar algum de nossos companheiros para trás, e no dia 1º de fevereiro, Adrian e eu entramos em Paris, totalmente desacompanhados. A manhã serena havia amanhecido quando chegamos a Saint-Denis, e o sol estava alto quando o clamor de vozes e o choque, como temíamos, de armas, nos guiaram para onde nossos compatriotas haviam se reunido na Place Vendôme. Passamos por um grupo de franceses que falavam seriamente da loucura dos invasores insulares, e então, vindo por uma virada repentina sobre o lugar, vimos o sol brilhar em espadas desembainhadas e baionetas fixas, enquanto gritos e clamores rasgavam o ar. Era uma cena de confusão incomum nestes dias de despovoamento. Despertados por erros imaginários e zombarias insultuosas, as partes opostas correram para atacar umas às outras, enquanto os eleitos, separados à parte, pareciam esperar uma oportunidade para cair com melhor vantagem sobre seus inimigos, quando deveriam ter se enfraquecido mutuamente. Um poder misericordioso se interpôs e nenhum sangue foi derramado, pois, enquanto a multidão insana estava no próprio ato do ataque, as mulheres, esposas, mães e filhas correram para o outro, eles agarraram os freios, eles abraçaram os joelhos dos cavaleiros e penduraram-se no pescoço ou armaram os braços de seus parentes enfurecidos. O grito estridente da fêmea se misturou com o grito viril e formou o clamor selvagem que nos deu as boas-vindas em nossa chegada. Nossas vozes não podiam ser ouvidas no tumulto. Adrian, no entanto, era eminente pelo cavalo branco que montava. Estimulando-o, ele correu para o meio da multidão. Ele foi reconhecido e um grito alto se levantou pela Inglaterra e pelo protetor. Os últimos adversários, entusiasmados com a afeição ao vê-lo, juntaram-se em confusão descuidada e o cercaram. As mulheres beijaram suas mãos e as bordas de suas vestes. Não, seu cavalo recebeu o tributo de seus abraços. Alguns choraram as boas-vindas. Ele apareceu, um anjo de paz desceu entre eles, e o único perigo era que sua natureza mortal fosse demonstrada por sua asfixia pela bondade de seus amigos. Sua voz foi finalmente ouvida e obedecida, a multidão recuou, os chefes sozinhos se reuniram em torno dele. Eu tinha visto Lord Raimundo cavalgar por suas linhas, seu olhar de vitória e semblante majestoso obtiveram o respeito e a obediência de todos. Essa não era a aparência ou influência de Adriano. Sua figura franzina, seu olhar fervoroso, seu gesto, mais depreciativo do que governante, eram provas de que o amor, sem mistura de medo, lhe dava domínio sobre os corações de uma multidão que sabia que ele nunca recuava diante do perigo, nem era movido por outros motivos que não o cuidado com o bem-estar geral. Nenhuma distinção era agora visível entre as duas partes, prontas para derramar o sangue uma da outra, pois, embora nenhuma se submetesse à outra, ambas renderam pronta obediência ao conde de Windsor. Um grupo, no entanto,
permaneceu isolado do resto, que não simpatizou com a alegria exibida na chegada de Adriano, nem absorveu o espírito de paz que caiu como orvalho sobre os corações amolecidos de seus compatriotas. À frente dessa assembleia estava um homem pesado e de aparência morena, cujos olhos malignos examinavam com deleite exultante os olhares severos de seus seguidores. Eles até então estavam inativos, mas agora, percebendo-se esquecidos no jubileu universal, avançaram com gestos ameaçadores. Nossos amigos tinham, por assim dizer, em disputa arbitrária, atacado uns aos outros. Eles queriam apenas que lhes dissessem que sua causa era uma só, para que assim se tornasse. Sua raiva mútua tinha sido um fogo de palha em comparação com o ódio lento que ambos nutriam por esses separatistas, que se apoderaram de uma parte do mundo vindouro, para se entrincheirar e castelar, e para emitir consalhe temerosa e denúncias terríveis sobre os meros filhos comuns da terra. O primeiro avanço do pequeno exército dos eleitos despertou sua raiva. Eles agarraram seus braços e esperaram apenas o sinal de seu líder para iniciar o ataque, quando os tons claros da voz de Adrian foram ouvidos, ordenando-lhes que recuassem, com murmúrio confuso e retirada apressada, enquanto a onda reflui clamorosamente das areias que cobria recentemente. Nossos amigos obedeceram. Adrian cavalgou sozinho para o espaço entre as bandas opostas. Ele se aproximou do líder hostil, pedindo-lhe que imitasse seu exemplo, mas seu olhar não foi obedecido, e o chefe avançou, seguido por toda a sua tropa. Havia muitas mulheres entre eles, que pareciam mais ansiosas e resolutas do que seus companheiros do sexo masculino. Eles se apertaram em torno de seu líder, como se quisessem protegê-lo, enquanto lhe concediam em voz alta todas as denominações sagradas e epítetos de adoração. Adriano os encontrou no meio do caminho. Eles pararam. O que, disse ele, você procura? Você exige alguma coisa de nós que nos recusamos a dar e que você é forçado a adquirir pelas armas e pela guerra? Suas perguntas foram respondidas por um clamor geral, no qual as palavras eleição, pecado e braço direito vermelho de Deus podiam ser ouvidas. Adrião olhou expressamente para o líder, dizendo: Você não pode silenciar seus seguidores. O meu, você percebe, me obedeça. O sujeito respondeu com uma carranca. Então, talvez com medo de que seu povo se tornasse auditor do debate que ele esperava que se seguisse, ele ordenou que recuassem e avançou sozinho. O que, eu pergunto novamente, disse Adrian, você exige de nós? Arrependimento, respondeu o homem, cuja testa sinistra acumulou nuvens enquanto falava. Obediência à vontade do Altíssimo, manifestada a este seu povo eleito. Não morremos todos por causa dos teus pecados, ó geração da incredulidade, e não temos o direito de exigir de ti arrependimento e obediência? E se os recusarmos, o que acontecerá? Seu oponente perguntou suavemente. Cuidado, gritou o homem, Deus o ouve e ferirá seu coração de pedra em sua ira, suas flechas envenenadas voam, seus cães da morte são soltos. Não pereceremos sem vingança e poderoso será nosso vingador, quando descer em majestade visível e espalhar a destruição entre vocês. Meu bom amigo, disse Adrian, com desprezo silencioso, eu gostaria que você fosse apenas ignorante e acho que não seria uma tarefa difícil provar a você que você fala do que não entende. Na presente ocasião, porém, é suficiente para mim saber que você não busca nada de nós e, o céu é nossa testemunha, não buscamos nada de você. Eu lamentaria amargar com conflitos os poucos dias que qualquer um de nós pode ter aqui para viver. Quando estiver lá, ele apontou para baixo. Não seremos capazes de lutar, enquanto aqui não precisarmos. Vá para casa ou fique, ore ao seu Deus em seu próprio modo, seus amigos podem fazer o mesmo. Minhas orações consistem em paz e boa vontade, em resignação e esperança. Adeus. Ele se curvou levemente para o disputante furioso que estava prestes a responder e, virando seu cavalo pela rua Saint-Honoré, chamou seus amigos para segui-lo. Ele cavalgou lentamente, para dar tempo a todos de se juntarem a ele na barreira, e então emitiu suas ordens para que aqueles que obedecessem se encontrassem em Versalhes. Nesse ínterim, ele permaneceu dentro dos muros de Paris até garantir a retirada segura de todos. Em cerca de 15 dias, o restante dos emigrantes chegou da Inglaterra e todos se dirigiram a Versalhes. Apartamentos foram preparados para a família do protetor no Grand Trianon e lá, após a excitação desses eventos, descansamos em meio aos luxos dos Bourbons que partiram. 21 Coruñédipo Colonel. Capítulo V. Após o repouso de alguns dias, realizamos um conselho para decidir sobre nossos movimentos futuros. Nosso primeiro plano foi deixar nossa latitude nativa invernal e buscar para nossos números reduzidos os luxos e delícias de um clima sulista. Não havíamos fixado nenhum ponto preciso como o término de nossas andanças, mas uma vaga imagem de primavera perpétua, bosques perfumados e riachos cintilantes flutuou em nossa imaginação para nos atrair.
Uma variedade de causas nos deteve na Inglaterra, e agora havíamos chegado em meados de fevereiro. Se prosseguíssemos em nosso projeto original, nos encontraríamos em uma situação pior do que antes, tendo trocado nosso clima temperado pelos calores intoleráveis de um verão no Egito ou na Pérsia. Fomos, portanto, obrigados a modificar nosso plano, pois a estação continuava a ser inclemente, e foi determinado que deveríamos aguardar a chegada da primavera em nossa morada atual e assim ordenar nossos movimentos futuros para passar os meses quentes nos vales gelados da Suíça, adiando nosso progresso para o sul até o outono seguinte, se tal estação fosse novamente contemplada por nós. O castelo e a cidade de Versalhes proporcionavam aos nossos números amplas acomodações e grupos de forrageamento se revezavam para suprir nossas necessidades. Havia um estranho e terrível heterogêneo na situação destes últimos da corrida. A princípio, comparei-o a uma colônia que, nascida sobre os mares distantes, criou raízes pela primeira vez em um novo país. Mas onde estava a agitação e a indústria características de tal assembleia, a habitação rudemente construída, que seria suficiente até que uma mansão mais cômoda pudesse ser construída, a marcação de campos, a tentativa de cultivo, a curiosidade ansiosa para descobrir animais e ervas desconhecidos, as excursões para explorar o país. Nossas habitações eram palácios, nossa comida estava pronta armazenada em celeiros, não havia necessidade de trabalho, nem curiosidade, nem desejo inquieto de seguir em frente. Se tivéssemos sido assegurados de que deveríamos garantir a vida de nossos números atuais, teria havido mais vivacidade e esperança em nossos conselhos. Deveríamos ter discutido sobre o período em que a produção existente para o sustento do homem não seria mais suficiente para nós, e que modo de vida deveríamos então adotar. Deveríamos ter considerado com mais cuidado nossos planos futuros e debatido sobre o local onde deveríamos morar no futuro. Mas o verão e a peste estavam próximos, e não ousamos olhar para frente. Todos os corações adoeceram com o pensamento de diversão, se a parte mais jovem de nossa comunidade fosse impelida, por hilaridade juvenil e indomável, a entrar em qualquer dança ou canção, para alegrar o tempo melancólico, eles de repente interromperiam, interrompidos por um olhar triste ou suspiro agonizante de qualquer um entre eles, que foi impedido por tristezas e perdas de se misturar na festividade. Se o riso ecoasse sob nosso teto, ainda assim o coração estava vazio de alegria e, sempre que acontecia de eu testemunhar tais tentativas de passatempo, elas aumentavam em vez de diminuir meu sentimento de aflição. No meio da multidão caçadora de prazeres, eu fechava os olhos e via diante de mim a caverna obscura onde estava acumulada a mortalidade de Idris, e os mortos jaziam ao redor, apodrecendo em repouso silencioso. Quando novamente tomei consciência da hora atual, a melodia mais suave da flauta lídia, o labirinto harmonioso de dança graciosa, era apenas como o coro demoníaco no vale do lobo e as alcaparras dos répteis que cercavam o círculo mágico. Meu mais querido intervalo de paz ocorreu quando, livre da obrigação de me associar com a multidão, pude repousar na querida casa onde meus filhos moravam. Filhos, digo, pois as mais ternas emoções da paternidade me ligaram a Clara. Ela tinha agora 14 anos. A tristeza e a profunda percepção das cenas ao seu redor acalmaram o espírito inquieto da infância, enquanto a lembrança de seu pai, a quem ela idolatrava, e o respeito por mim e por Adrien implantaram um alto senso de dever em seu jovem coração. Embora séria, ela não estava triste. O desejo ansioso que faz com que todos nós, quando jovens, entomemos nossas asas e estiquemos nossos pescoços para que possamos mais rapidamente pousar na ponta dos pés no auge da maturidade, foi subjugado nela pela experiência inicial. Tudo o que ela podia dispensar do amor transbordante da memória de seus pais e da atenção a seus parentes vivos era gasto em religião. Essa era a lei oculta de seu coração, que ela escondia com reserva infantil e apreciava ainda mais porque era secreta. Que fé tão inteira, que caridade tão pura, que esperança tão fervorosa como a da primeira juventude. E ela, todo amor, toda ternura e confiança, que desde a infância fora jogada no vasto mar da paixão e do infortúnio, viu o dedo da aparente divindade em tudo, e sua melhor esperança era tornar-se aceitável ao poder que adorava. Evelyn tinha apenas 5 anos, seu coração alegre era incapaz de tristeza, e ele animou nossa casa com a alegria inocente incidente em seus anos. A idosa condessa de Windsor havia caído de seu sonho de poder, posição e grandeza, ela foi subitamente tomada pela convicção de que o amor era o único bem da vida, a virtude a única distinção enobrecedora e riqueza enriquecedora. Tal lição lhe foi ensinada pelos lábios mortos de sua filha negligenciada, e ela se dedicou, com toda a violência ardente de seu caráter, a obter o afeto dos remanescentes de sua família. Nos primeiros anos, o coração de Adriano esfriou em relação a ela e, embora ele observasse o devido respeito, sua frieza, misturada com a lembrança de decepção e loucura, fez com que ele sentisse até dor em sua companhia.
Ela viu isso e ainda assim decidiu conquistar seu amor. O obstáculo serviu para excitar sua ambição. Como Henrique, imperador da Alemanha, jazia na neve diante do portão do Papa Leão por 3 dias e noites de inverno, ela esperava humildemente diante das barreiras geladas de seu coração fechado, até que ele, o servo do amor e príncipe de terna cortesia, abriu para sua admissão, concedendo, com fervor e gratidão, o tributo de afeição filial que ela merecia. Sua compreensão, coragem e presença de espírito tornaram-se poderosos auxiliares para ele na difícil tarefa de governar a multidão tumultuada, que estava sujeita ao seu controle, na verdade por um único fio de cabelo. As principais circunstâncias que perturbaram nossa tranquilidade durante esse intervalo se originaram nas proximidades do profeta impostor e seus seguidores. Eles continuaram a residir em Paris, mas missionários entre eles frequentemente visitavam Versalhes, e tal era o poder das afirmações, por mais falsas que fossem, mas veementemente iteradas, sobre a pronta credulidade dos ignorantes e temerosos, que raramente falhavam em atrair para seu grupo alguns entre nossos números. Um exemplo dessa natureza chegando imediatamente ao nosso conhecimento, fomos levados a considerar o estado miserável em que deveríamos deixar nossos compatriotas, quando deveríamos, com a aproximação do verão, seguir em direção à Suíça e deixar uma tripulação iludida atrás de nós nas mãos de seu líder. A sensação da pequenez de nossos números e a expectativa de diminuição nos pressionaram e, embora fosse motivo de parabéns para nós mesmos, adicionaram ao nosso partido. Seria duplamente gratificante resgatar da influência perniciosa da superstição e da tirania implacável as vítimas que agora, embora voluntariamente acorrentadas, gemiam sob ela. Se tivéssemos considerado o pregador sincero na crença de suas próprias denúncias, ou apenas moderadamente movido por um sentimento gentil no exercício de seus poderes assumidos, teríamos imediatamente nos dirigido a ele e nos esforçado com nossos melhores argumentos para suavizar e humanizar seus pontos de vista. Mas ele foi instigado pela ambição, ele desejava governar esses últimos retardatários do rebanho da morte. Seus projetos foram tão longe que o levaram a calcular que, se, desses restos esnagados, alguns sobrevivessem para que uma nova raça surgisse, ele, segurando firmemente as rédeas da crença, poderia ser lembrado pela raça pós-pestilenta como um patriarca, um profeta, ou melhor, uma divindade, como antigamente entre os pós-diluvianos eram Júpiter, o conquistador, Serapis, o legislador, e Vishnu, o preservador. Essas ideias o tornaram inflexível em seu governo e violento em seu ódio a qualquer um que presumisse compartilhar com ele seu império usurpado. É um fato estranho, mas incontestável, que o filantropo, que ardente em seu desejo de fazer o bem, que paciente, razoável e gentil, mas desdenha usar outro argumento que não a verdade, tem menos influência sobre as mentes dos homens do que aquele que, ganancioso e egoísta, se recusa a não adotar nenhum meio, nem despertar qualquer paixão, nem difundir qualquer falsidade, para o avanço de sua causa. Se isso desde tempos imemoriais tem sido o caso, o contraste era infinitamente maior agora que um poderia trazer medos angustiantes e esperanças transcendentes em jogo, enquanto o outro tinha poucas esperanças de sustentar, nem poderia influenciar a imaginação para diminuir os medos que ele próprio foi o primeiro a entreter. O pregador persuadiu seus seguidores de que sua fuga da praga, a salvação de seus filhos e o surgimento de uma nova raça de homens de sua semente dependiam de sua fé e submissão a ele. Eles absorveram avidamente essa crença, e sua credulidade arrogante até os tornava ansiosos para fazer convertidos à mesma fé. Como seduzir qualquer indivíduo de tal aliança de fraude era um assunto frequente das meditações e discursos de Adrian. Ele formou muitos planos para esse fim, mas sua própria tropa o manteve em plena ocupação para garantir sua fidelidade e segurança, ao lado do qual o pregador era tão cauteloso e prudente quanto cruel. Suas vítimas viviam sob as mais estritas regras e leis que as aprisionavam inteiramente nas tolherias ou as deixavam sair em tal número e sob tais líderes que impediam a possibilidade de controvérsia. Haviam entre eles, no entanto, a quem resolvi salvar. Ela era conhecida por nós em dias mais felizes. Idris a amava, e sua excelente natureza tornava particularmente lamentável que ela fosse sacrificada por esse impiedoso canibal de almas. Este homem tinha entre 200 e 300 pessoas alistadas sob suas bandeiras. Mais da metade deles eram mulheres. Havia cerca de 50 crianças de todas as idades, e não mais do que 80 homens. Eles foram principalmente extraídos daquilo que, quando tais distinções existiam, era denominado a camada inferior da sociedade. As exceções consistiam em algumas mulheres de nascimento nobre que, em pânico e domadas pela tristeza, se juntaram a ele. Entre eles estava uma jovem, adorável e entusiasmada, cuja própria bondade a tornava uma vítima mais fácil.
Já mencionei antes, Julieta, a filha mais nova e agora a única relíquia da casa do Caldiele. Existem alguns seres, a quem o destino parece selecionar sobre os quais derramar, em porção incomensurável, as taças de sua ira e a quem ela banha até os lábios em miséria. Tal era a malfadada Julieta. Ela havia perdido seus pais indulgentes, seus irmãos e irmãs, companheiros de sua juventude, de uma só vez, eles foram levados dela. No entanto, ela novamente ousou se chamar de feliz, unida ao seu admirador, aquele que possuía e enchia todo o seu coração. Ela se rendeu aos poderes leteanos do amor e conhecia e sentia apenas sua vida e presença. No exato momento em que, com grande deleite, ela acolheu os sinais da maternidade, esse único sustentáculo de sua vida falhou, seu marido morreu de peste. Por um tempo, ela foi embalada pela insanidade. O nascimento de seu filho a restaurou à cruel realidade das coisas, mas deu-lhe ao mesmo tempo um objeto para o qual preservar ao mesmo tempo a vida e a razão. Todos os amigos e parentes haviam morrido, e ela foi reduzida à solidão e à penúria, profunda melancolia e impaciência raivosa distorceram seu julgamento, de modo que ela não pôde se persuadir a revelar sua angústia para nós. Quando soube do plano de imigração universal, resolveu ficar para trás com seu filho e sozinha na ampla Inglaterra para viver ou morrer, conforme o destino decretasse, ao lado do túmulo de seu amado. Ela se escondeu em uma das muitas habitações vazias de Londres. Foi ela quem resgatou meu Idris no fatal dia 20 de novembro, embora meu perigo imediato e a subsequente doença de Idris nos fizessem esquecer nosso infeliz amigo. Essa circunstância, no entanto, a colocou novamente em contato com seus semelhantes. Uma leve doença de seu bebê provou a ela que ela ainda estava ligada à humanidade por um laço indestrutível. Preservar a vida dessa pequena criatura tornou-se o objeto de seu ser, e ela se juntou à primeira divisão de imigrantes que foram para Paris. Ela se tornou uma presa fácil para o metodista, sua sensibilidade e medos agudos a tornavam acessível a todos os impulsos. Seu amor por seu filho a deixou ansiosa para se agarrar à mera palha estendida para salvá-lo. Sua mente, uma vez desamarrada e agora afinada pelas mãos mais ásperas e desarmônicas, a tornava crédula, bela como a deusa lendária, com voz de doçura incomparável, queimando com um novo entusiasmo iluminado, ela se tornou uma prosélita firme e poderosa auxiliar do líder dos eleitos. Eu a havia observado no meio da multidão, no dia em que nos encontramos na Place Vendôme, e, lembrando-me repentinamente de seu resgate providencial de minha perdida, na noite de 20 de novembro, censurei-me por minha negligência e ingratidão e me senti impelido a não deixar nenhum meio que eu pudesse adotar sem experimentar, para chamá-la de volta ao seu melhor eu e resgatá-la das presas do destruidor hipócrita. Não vou, neste período de minha história, registrar os artifícios que usei para penetrar no asilo das Tulherias ou dar o que seria um relato tedioso de meus estratagemas, decepções e perseverança. Finalmente consegui entrar por essas paredes e percorri seus corredores e corredores na esperança de encontrar meu convertido selecionado. À noite, consegui me misturar sem ser observado com a congregação, que se reuniu na capela para ouvir a arenga astuta e eloquente de seu profeta. Eu vi Julieta perto dele. Seus olhos escuros, temerosamente impressionados com o brilho inquieto da loucura, estavam fixos nele. Ela segurava seu bebê, que ainda não tinha um ano de idade, nos braços, e o cuidado com isso por si só poderia distrair sua atenção das palavras que ela ouvia ansiosamente. Depois que o sermão terminou, a congregação se dispersou, todos saíram da capela, exceto aquela que eu procurava. Seu bebê havia adormecido, então ela o colocou em uma almofada e sentou-se no chão ao lado, observando o seu sono tranquilo. Eu me apresentei a ela, por um momento, o sentimento natural produziu um sentimento de alegria que desapareceu novamente quando, com exortação ardente e afetuosa, implorei a ela que me acompanhasse na fuga deste antro de superstição e miséria. Em um momento, ela recaiu no delírio do fanatismo e, se sua natureza gentil proibisse, teria me carregado de execrações. Ela me conjurou, ela me ordenou que a deixasse cuidado. Ó cuidado, ela gritou, vou enquanto sua fuga ainda é praticável. Agora você está seguro, mas sons e inspirações estranhas vêm sobre mim às vezes. E se o Eterno em um sussurro terrível me revelar sua vontade de que para salvar meu filho você deve ser sacrificado, eu chamaria os satélites daquele que você chama de tirano. Eles rasgariam você membro por membro, nem santificaria a morte daquele a quem Idris amava, com uma única lágrima. Ela falou apressadamente, com voz desafinada e olhar selvagem. Seu filho acordou e, assustado, começou a chorar. Cada soluço ia ao coração da mãe malfadada, e ela misturava os epítetos de carinho que dirigia ao bebê com ordens raivosas para que eu a deixasse. Se eu tivesse os meios, teria arriscado tudo, a teria arrancado à força da cova do assassino e confiado no bálsamo curativo da razão e da afeição.
Mas eu não tinha escolha, nem mesmo o poder de luta mais longa. Ouviram-se passos ao longo da galeria e a voz do pregador se aproximou. Julieta, forçando o filho em um abraço apertado, fugiu por outra passagem. Mesmo assim, eu a teria seguido, mas meu inimigo e seus satélites entraram, fui cercado e feito prisioneiro. Lembrei-me da ameaça da infeliz Julieta e esperava que toda a tempestade da vingança do homem e a ira despertada de seus seguidores caísse instantaneamente sobre mim. Fui questionado. Minhas respostas foram simples e sinceras. Sua própria boca o condena, exclamou o impostor. Ele confessa que sua intenção era seduzir do caminho da salvação nossa amada irmã em Deus. Fora com ele para a masmorra, amanhã ele morre de morte. Somos manifestamente chamados a dar um exemplo, tremendo e terrível, para assustar os filhos do pecado de nosso asilo de salvos. Meu coração se revoltou com seu jargão hipócrita, mas não era digno de mim lutar em palavras com o rufião, e minha resposta foi legal, enquanto, longe de estar possuído pelo medo, pensei, mesmo na pior das hipóteses, um homem fiel a si mesmo, corajoso e determinado, poderia abrir caminho, mesmo das tábuas do cadafalso, através do rebanho desses maníacos equivocados. Lembre-se, eu disse, quem eu sou, e tenha certeza de que não morrerei sem vingança. Seu magistrado legal, o Lorde Protetor, sabia do meu desígnio e está ciente de que estou aqui. O grito de sangue o alcançará, e você e suas miseráveis vítimas lamentarão por muito tempo a tragédia que estão prestes a representar. Meu antagonista não se dignou a responder, nem mesmo com um olhar. Você conhece seu dever, disse-lhe a seus camaradas, obedeça. Em um momento, fui jogado no chão, amarrado, pendado e levado às pressas à liberdade de membros, e visão só me foi restaurada quando, cercado por paredes de masmorras escuras e impermeáveis, encontrei-me prisioneiro e sozinho. Esse foi o resultado de minha tentativa de conquistar o prosélito desse homem do crime. Eu não podia conceber que ele ousaria me matar. O caminho de sua ambição sempre foi sombrio e cruel, seu poder foi fundado no medo, a única palavra que pode me fazer morrer, sem ser ouvida, invisível. Na obscuridade de minha masmorra, pode ser mais fácil de falar do que o ato de misericórdia para agir. Ele provavelmente não arriscaria uma execução pública, mas um assassinato privado aterrorizaria imediatamente qualquer um de meus companheiros de tentar uma façanha semelhante, ao mesmo tempo em que uma linha de conduta cautelosa poderia capacitá-lo a evitar as investigações e a vingança de Adrian. 2 meses atrás, em um cofre mais obscuro do que o que eu agora habitava, eu havia girado o projeto de meditar silenciosamente para morrer. Agora estremeci com a aproximação do destino. Minha imaginação estava ocupada em moldar o tipo de morte que ele infligiria. Ele me permitiria gastar a vida com fome, ou a comida que me foi administrada para ser remediada com a morte. Ele me roubaria durante o sono, ou devo lutar até o fim com meus assassinos, sabendo, mesmo enquanto lutava, que devo ser vencido? Eu vivia em uma terra cuja população diminuída aritmética de uma criança poderia contar. Eu vivi longos meses com a morte espreitando ao meu lado, enquanto a intervalos a sombra de sua forma de esqueleto escurecia meu caminho. Eu acreditava que desprezava o fantasma sombrio e ria de seu poder de desprezo. Qualquer outro destino que eu deveria ter encontrado com coragem, ou melhor, ter saído galantemente para encontrar. Mas ser assassinado assim à meia-noite por assassinos de sangue frio, sem mão amiga para fechar os olhos ou receber minha bênção de despedida a morrer em combate, ódio e execração ora, meu amor angélico, você me restaurou a vida quando eu já havia entrado nos portais da tumba, agora que tão cedo eu seria jogado de volta como um cadáver mutilado. Ora se passaram séculos. Se eu pudesse dar palavras aos muitos pensamentos que me ocuparam em sucessão interminável durante esse intervalo, eu encheria volumes. O ar estava úmido, o chão da masmorra mofado e gelado, a fome também veio sobre mim e nenhum som me alcançou de fora. Amanhã o rufião havia declarado que eu deveria morrer. Quando chegaria o dia seguinte? Já não estava aqui? Minha porta estava prestes a ser aberta. Ouvi a chave girar e as barras e parafusos removidos lentamente. A abertura de passagens intermediárias permitiu que sons do interior do palácio chegassem até mim, e ouvi o relógio bater uma. Eles vêm para me matar, pensei, esta hora não convém a uma execução pública. Eu me encostei na parede oposta à entrada, reuni minhas forças, reuni minha coragem. Não cairia como uma presa domesticada. Lentamente, a porta recuou em suas dobradiças. Eu estava pronto para pular para agarrar o intruso, até que a visão de quem era mudou imediatamente o temperamento de minha mente. Era a própria Julieta, pálida e trêmula. Ela estava de pé, com uma lâmpada na mão, na soleira da masmorra, olhando para mim com semblante melancólico. Mas em um momento ela reassumiu seu autocontrole, e seus olhos lânguidos recuperaram seu brilho. Ela disse: Eu vim para salvá-lo, Verney. E você também, eu gritei. Querido amigo, podemos realmente ser salvos?
Nenhuma palavra. Ela respondeu: siga-me. Eu obedeci instantaneamente. Percorremos com passos leves muitos corredores, subimos vários lances de escada e passamos por longas galerias. No final de um, ela destrancou um portal baixo, uma rajada de vento extinguiu nossa lâmpada. Mas, em vez disso, tínhamos os abençoados raios da lua e a face aberta do céu. Então, primeiro Julieta falou: Você está seguro, disse ela, Deus te abençoe. Adeus. Agarrei sua mão relutante, caro amigo. Gritei. Vítima equivocada. Você não pretende fugir comigo? Você não arriscou tudo para facilitar meu voo? E você acha que vou permitir que você volte e sofra sozinho os efeitos da raiva daquele? Nunca. Não tema por mim, respondeu a adorável garota com tristeza, e não imagine que sem o consentimento de nosso chefe você poderia ficar sem essas paredes. Foi ele quem vos salvou, ele me atribuiu a parte de conduzi-lo até aqui, porque estou mais familiarizado com seus motivos para vir aqui e posso apreciar melhor sua misericórdia em permitir que você parta. E você é, gritei, o deste homem? Ele me teme vivo como um inimigo, e morto ele teme meus vingadores. Ao favorecer essa fuga clandestina, ele preserva uma demonstração de consistência para seus seguidores, mas a misericórdia está longe de seu coração. Você esquece seus artifícios, sua crueldade e fraude? Como eu sou livre, você também é. Venha, Julieta, a mãe de nosso perdido Idris irá recebê-la, o nobre Adriano se alegrará em recebê-la, você encontrará paz e amor, e melhores esperanças do que o fanatismo pode oferecer. Venha e não tema, muito antes do amanhecer estaremos em Versalhes. Feche a porta desta morada do crime, venha, doce Julieta, da hipocrisia e da culpa para a sociedade dos afetuosos e bons. Falei apressadamente, mas com fervor, e enquanto com violência gentil eu atirava do portal, algum pensamento, alguma lembrança de cenas passadas de juventude e felicidade a fizeram ouvir e ceder a mim. De repente, ela se afastou com um grito agudo. Meu filho, meu filho. Ele tem meu filho. Minha querida garota é minha refém. Ela disparou de mim para a passagem, o portão se fechou entre nós, ela foi deixada nas presas desse homem do crime, um prisioneiro, ainda para inalar a atmosfera pestilenta que a teria à sua natureza demoníaca, a brisa desimpedida tocava em minha bochecha, a lua brilhava graciosamente sobre mim, meu caminho estava livre. Feliz por ter escapado, mas melancólico em minha própria alegria, retrocedi meus passos para Versalhes. Capítulo V. O inverno agitado passou, inverno, a trégua de nossos males. Aos poucos, o sol, que com raios inclinados antes havia cedido o reinado mais prolongado à noite, prolongou sua jornada diurna e subiu ao seu trono mais alto, ao mesmo tempo promotor da nova beleza da terra e seu amante. Nós, que, como moscas que se aglomeram em uma rocha seca na vazante da maré, brincamos desenfreadamente com o tempo, permitindo que nossas paixões, nossas esperanças e nossos desejos loucos nos governassem. Agora ouvíamos o rugido que se aproximava do oceano de destruição e teríamos fugido para alguma fenda protegida antes que a primeira onda quebrasse sobre nós. Resolvemos sem demora começar nossa jornada para a Suíça, ficamos ansiosos para deixar a França. Sob as abóbadas geladas das geleiras, sob a sombra dos pinheiros, cujo balanço de galhos poderosos foi interrompido por uma carga de neve, ao lado dos riachos cujo frio intenso proclamava sua origem nas pilhas de águas congeladas que derretem lentamente em meio a tempestades frequentes que podem purificar o ar, encontraríamos saúde, se na verdade a própria saúde não estivesse doente. Começamos nossos preparativos a princípio com entusiasmo. Não nos despedimos agora de nosso país natal, dos túmulos daqueles que amamos, das flores, riachos e árvores que viveram ao nosso lado desde a infância. Pequena tristeza seria nossa ao deixar Paris. Uma cena de vergonha quando nos lembramos de nossas últimas contendas e pensamos que deixamos para trás um bando de vítimas miseráveis e iludidas, curvando-se sob a tirania de um impostor egoísta. Pequenas dores devemos sentir ao deixar os jardins, bosques e salões dos palácios dos Bourbons em Versalhes, que temíamos que logo fossem contaminados pelos mortos, quando esperávamos por vales mais bonitos do que qualquer jardim, por poderosas florestas e salões, construídos não para a majestade mortal, mas palácios da própria natureza, com o alto da brancura marmoreal em suas paredes, o céu para o seu telhado. No entanto, nossos espíritos enfraqueceram à medida que se aproximava o dia que havíamos fixado para a nossa partida. Visões terríveis e maus augúrios, se é que tais coisas eram, adensaram-se ao nosso redor, de modo que em vãos homens poderiam dizer: Estas são as suas razões, são naturais. 22. Nós os sentimos sinistros e tememos o evento futuro acorrentado a eles.
que a coruja noturna gritasse diante do sol do meio-dia, que o morcego de asas duras girasse em torno do leito da beleza, que o trovão murmurante no início da primavera assustasse o ar sem nuvens, que a praga repentina e exterminadora caísse sobre a árvore e o arbusto, eram eventos incomuns, mas físicos, menos horríveis do que as criações mentais do medo todo-poderoso. Alguns viram procissões fúnebres e rostos todos sujos de lágrimas, que esvoaçavam pelas longas avenidas dos jardins e afastavam as cortinas dos dormentes na calada da noite. Alguns ouviram lamentos e gritos no ar, um chant triste fluía pela atmosfera escura, como se os espíritos acima cantassem o requiem da raça humana. O que havia em tudo isso, senão que o medo criasse outros sentidos dentro de nossos quadros, fazendo-nos ver, ouvir e sentir o que não era. O que era isso, senão a ação de imaginações doentias e credulidade infantil? Assim pode ser, mas o que era mais real era a existência desses mesmos medos, os olhares fixos de horror, os rostos pálidos até mesmo ao medo, as vozes emudecas de pavor angustiante, daqueles entre nós que viram e ouviram essas coisas. Desse número estava Adrian, que conhecia a ilusão, mas não conseguia se livrar do terror que se apegava. Mesmo a infância ignorante apareceu com gritos tímidos e convulsões para reconhecer a presença de poderes invisíveis. Devemos ir, na mudança de cenário, na ocupação e na segurança que ainda esperávamos encontrar, devemos descobrir uma cura para esses horrores crescentes. Ao reunir nossa companhia, descobrimos que eles consistiam em 1.400 almas, homens, mulheres e crianças. Até agora, portanto, não diminuímos em número, exceto pela deserção daqueles que se apegaram ao profeta impostor e ficaram para trás em Paris. Cerca de 50 franceses se juntaram a nós. Nossa ordem de marcha foi facilmente organizada, o mau sucesso que acompanhou nossa divisão determinou Adrien a manter tudo em um só corpo. Eu, com 100 homens, avancei primeiro como fornecedor, tomando a estrada da Côte d'Or através de Auxerre, Dijon, Dole através do Jura até Genebra. Eu deveria fazer arranjos a cada 16 quilômetros para a acomodação de um número de pessoas que descobrisse que a cidade ou vila receberia, deixando para trás um mensageiro com uma ordem por escrito, significando quantos deveriam ser aquartelados lá. O restante de nossa tribo foi então dividido em bandos de 50 cada divisão contendo 18 homens e o restante, consistindo de mulheres e crianças. Cada um deles era chefiado por um oficial que carregava a lista de nomes, pela qual deveriam ser reunidos todos os dias. Se os números fossem divididos à noite, pela manhã os que estavam na van esperavam pelos que estavam na retaguarda. Em cada uma das grandes cidades antes mencionadas, todos nós deveríamos nos reunir e um conclave dos principais oficiais realizaria o conselho para o bem-estar geral. Eu fui primeiro, como eu disse, Adrian por último. Sua mãe, com Clara e Eveline sob sua proteção, também permaneceu com ele. Assim nossa ordem sendo determinada, parti. Meu plano era ir a princípio não além de Fontainebleau, onde em poucos dias Adrian deveria se juntar a mim, antes de voar novamente para o leste. Meu amigo me acompanhou a alguns quilômetros de Versalhes. Ele estava triste e, em um tom de desânimo desacostumado, proferiu uma oração por nossa rápida chegada aos Alpes, acompanhada de uma expressão de vã tristeza por ainda não estarmos lá. Nesse caso, observei, podemos acelerar nossa marcha, porque aderir a um plano cujo procedimento dilatório você já desaprova? Não, respondeu ele, agora é tarde demais. Um mês atrás, e éramos senhores de nós mesmos, agora ele virou o rosto de mim. Embora o crepúsculo já tivesse velado sua expressão, ele o afastou ainda mais, ao acrescentar: um homem morreu de peste ontem à noite. Ele falou com uma voz sufocada, então de repente apertando as mãos, ele exclamou, rapidamente, mais rapidamente avança a última hora para todos nós, assim como as estrelas desaparecem diante do sol, sua aproximação nos destruirá. Eu fiz o meu melhor. Com mãos agarradas e força impotente, pendurei-me na roda da carruagem da peste, mas ela me arrasta junto com ele, enquanto, como Juggernaut, ela continua esmagando o ser de todos os que se espalham pela estrada da vida. Oxalá tivesse acabado, oxalá sua procissão fosse alcançada, todos nós tivéssemos entrado juntos no túmulo. Lágrimas escorriam de seus olhos. De novo e de novo, continuou ele, a tragédia será encenada. Novamente devo ouvir os gemidos dos moribundos, o lamento dos sobreviventes. Mais uma vez, testemunhe as dores que, consumando tudo, envolvem uma eternidade em sua existência evanescente. Porque estou reservado para isso. Porque o tempo contaminado do rebanho. Não sou atingido por terra entre os primeiros. É difícil, muito difícil, para uma mulher nascida suportar tudo o que eu suporto. Até então, com um espírito destemido e um alto senso de dever e valor, Adrian havia cumprido sua tarefa autoimposta. Eu o contemplei com reverência e um desejo infrutífero de imitação. Agora oferecia algumas palavras de encorajamento e simpatia.
Ele escondeu o rosto nas mãos e, enquanto se esforçava para se acalmar, ejaculou, por alguns meses, mas por mais alguns meses. Não deixe, ó Deus, meu coração falhar ou minha coragem se curvar. Não deixe que visões de miséria intolerável enlouqueçam esse cérebro meio enlouquecido, ou façam com que esse coração frágil bata contra sua prisão, de modo que ele exploda. Acreditei ser meu destino guiar e governar os últimos da raça humana até que a morte extinguisse meu governo, e a esse destino eu me submeto. Perdoe-me, Vernei, eu te dano, mas não vou mais reclamar. Agora sou eu mesmo novamente, ou melhor, sou melhor do que eu. Você sabe como, desde a minha infância, pensamentos aspirantes e desejos elevados guerrearam com doenças inerentes e sensibilidade sobrecarregada até que estes últimos se tornaram vencedores. Você sabe como coloquei essa mão fraca e desperdiçada no leme abandonado do governo humano. Fui visitado às vezes por intervalos de flutuação. No entanto, até agora, senti como se um espírito superior e infatigável tivesse se instalado em mim, ou melhor, se incorporado ao meu ser mais fraco. Santo visitante dormiu por um tempo, talvez para me mostrar como sou impotente sem sua inspiração. No entanto, fique por um tempo, ó poder de bondade e força, não desdenhe ainda este santuário dilacerado da mortalidade carnal, ó capacidade imortal. Enquanto uma criatura permanece a quem a ajuda pode ser concedida, fique por perto e sustente seu motor quebrado e caindo. Sua veemência e voz quebrada por suspiros irreprimíveis afundaram em meu coração, seus olhos brilhavam na escuridão da noite como duas estrelas terrestres, e, sua forma se dilatando, seu semblante radiante, na verdade quase parecia que em seu apelo eloquente um espírito mais do que mortal entrou em seu corpo, exaltando-o acima da humanidade. Ele se virou rapidamente para mim e estendeu a mão. Adeus, Vernei. Ele gritou, irmão do meu amor, adeus. Nenhuma outra expressão fraca deve cruzar esses lábios. Estou vivo novamente, para nossas tarefas, para nossos combates com nosso inimigo invencível, pois até o fim lutarei contra ela. Ele agarrou minha mão e inclinou um olhar para mim, mais fervoroso e animado do que qualquer sorriso. Então, virando a cabeça do cavalo, ele tocou o animal com a espora e desapareceu de vista em um momento. Um homem na noite passada morreu de peste. A aljava não foi esvaziada, nem o arco desamarrado. Ficamos como alvos, enquanto a peste parta mirava e atirava, insaciados pela conquista, desobstruídos pelos montes de mortos. Uma doença da alma contagiosa até mesmo para o meu mecanismo físico tomou conta de mim. Meus joelhos bateram juntos, meus dentes bateram, a corrente do meu sangue, coagulada pelo frio repentino, dolorosamente forçou o seu caminho do meu coração pesado. Eu não temia por mim mesmo, mas era uma miséria pensar que não poderíamos nem mesmo salvar esse remanescente. Que aqueles que eu amava poderiam em poucos dias ser tão frios quanto Idris em seu túmulo antigo, nem a força do corpo ou a energia da mente poderiam repelir o golpe. Uma sensação de degradação tomou conta de mim. Deus criou o homem apenas no final para se tornar terra morta no meio de uma natureza vegetativa saudável? Ele não tinha mais importância para seu criador do que um campo de milho estragado na espiga? Nossos sonhos orgulhosos deveriam desaparecer? Nosso nome foi escrito um pouco menor do que os anjos, e eis que não éramos melhores do que coisas efêmeras. Nós nos chamávamos de modelo de animais e, eis, éramos uma quintessência de poeira. Lamentamos que as pirâmides sobreviveram ao corpo embalsamado de seu construtor. Infelizmente, a mera cabana de palha do pastor por onde passamos na estrada continha em sua estrutura o princípio de maior longevidade do que toda a raça humana. Como conciliar essa triste mudança com nossas aspirações passadas, com nossos aparentes poderes? De repente, uma voz interna, articulada e clara, pareceu dizer: assim, desde a eternidade, foi decretado, os corcéis que carregam o tempo em diante tinham essa hora e esse cumprimento acorrentados a eles, já que o vazio trazia seu fardo. Você leria de trás para frente as leis imutáveis da necessidade? Mãe do mundo, servo do Onipotente. Necessidade eterna e imutável, que com dedos ocupados se senta sempre tecendo a cadeia indissolúvel de eventos. Não vou murmurar por seus atos. Se minha mente humana não pode reconhecer que tudo o que é está certo, no entanto, como o que é, deve ser, vou sentar entre as ruínas e sorrir. Na verdade, não nascemos para desfrutar, mas para nos submeter e esperar. O leitor não se cansará se eu descrever minuciosamente nossa longa jornada de Paris a Genebra? Se, dia após dia, eu registrasse, na forma de um diário, as misérias de nossa sorte, minha mão poderia escrever, ou a linguagem permitir palavras para expressar, a variedade de nossa aflição, a agitação e a aglomeração de um evento deplorável sobre outro. Paciência, ó leitor. Quem quer que sejas, onde quer que vivas, seja de raça espiritual, seja de origem espiritual, ou nascida de algum par sobrevivente, tua natureza será humana, tua habitação a terra,
Você lerá aqui sobre os atos da raça extinta e perguntará maravilhado se eles, que sofreram o que você encontra registrado, eram de carne frágil e organização suave como você. É verdade que eles estavam chore, portanto, pois certamente ser solitário, você será de disposição gentil, derramar lágrimas de compaixão, mas enquanto isso presta atenção ao conto e aprende os feitos e sofrimentos de seus predecessores. No entanto, os últimos eventos que marcaram nosso progresso pela França foram tão cheios de estranho, horror e miséria sombria que não me atrevo a fazer uma pausa muito longa na narração. Se eu dissecasse cada incidente, cada pequeno fragmento de segundo conteria um conto angustiante cuja palavra mais minuciosa coagularia o sangue em tuas veias jovens. É certo que eu erigir para sua instrução este monumento da raça anterior, mas não que eu deva arrastá-lo pelas enfermarias de um hospital, nem pelos aposentos secretos do cemitério. Este conto, portanto, será rapidamente desdobrado. Imagens de destruição, imagens de desespero, a procissão do último triunfo da morte serão desenhadas diante de ti, rápidas como a tortura impulsionada pelo vento norte ao longo do esplendor manchado do céu. Campos cultivados com ervas daninhas, cidades desoladas, a aproximação selvagem de cavalos sem cavaleiros agora se tornaram habituais aos meus olhos. Não, visões muito piores, dos mortos insepultos, e formas humanas que estavam espalhadas na beira da estrada e nos degraus de habitações outrora frequentadas, onde, através da carne que definha debaixo do sol ressecado, os ossos embranquecidos começam a brotar e se moldam no pó de zibelina. 23. Visões como essas se tornaram ai do tempo, tão familiar que paramos de estremecer ou esporear nossos cavalos picados a uma velocidade repentina, quando passamos por eles. A França em seus melhores dias, pelo menos aquela parte da França pela qual viajamos, tinha sido um deserto cultivado e a ausência de cercados, de chalés e até de campesinato era triste para um viajante da ensolarada Itália ou da ocupada Inglaterra. No entanto, as cidades eram frequentes e animadas, e a polidez cordial e o sorriso pronto do camponês de sapatos de madeira restauraram um bom moral esplêndido. Agora, a velha não se sentava mais à porta com sua roca o mendigo esguio não pedia mais caridade em frases de cortesão, nem nos feriados o campesinato percorria com lentidão os labirintos da dança. O silêncio, melancólica noiva da morte, foi em procissão com ele de cidade em cidade pela região espaçosa. Chegamos a Fontainebleau e rapidamente nos preparamos para a recepção de nossos amigos. Ao reunir nossos números para a noite, 3 foram encontrados desaparecidos. Quando perguntei por eles, o homem com quem falei pronunciou a palavra praga e caiu aos meus pés em convulsões, ele também foi infectado. Havia rostos duros ao meu redor, pois entre minha tropa estavam marinheiros que cruzaram a linha inúmeras vezes, soldados que, na Rússia e na distante América, sofreram fome, frio e perigo, e homens ainda mais severos, outrora depredadores noturnos em nossa metrópole coberta de vegetação, homens criados desde o berço para ver toda a máquina da sociedade trabalhando para a sua destruição. Olhei em volta e vi nos rostos de todo horror e desespero escritos em caracteres gritantes. Passamos 4 dias em Fontainebleau. Vários adoeceram e morreram, e nesse meio tempo nem Adrian nem nenhum de nossos amigos apareceram. Minha própria tropa estava em comoção. Chegar à Suíça, mergulhar em rios de neve e morar em cavernas de gelo tornou-se o desejo louco de todos. No entanto, prometemos esperar pelo conde, e ele não veio. Meu povo exigiu ser conduzido para a frente rebelião, se assim podemos chamar o que era o mero lançamento de algemas em forma de palha, apareceu manifestamente entre eles. Eles iriam embora com a palavra sem um líder. A única chance de segurança, a única esperança de preservação de toda forma de sofrimento indescritível era nos mantermos juntos. Eu disse isso a eles, enquanto os mais determinados entre eles responderam com mau humor que podiam cuidar de si mesmos e responderam às minhas súplicas com zombarias e ameaças. Por fim, no 5º dia, chegou um mensageiro de Adriano, trazendo cartas que nos orientavam a seguir para Auxerre e lá aguardar sua chegada, que só seria adiada por alguns dias. Esse era o teor de suas cartas públicas. Aqueles que me foram entregues em particular detalharam longamente as dificuldades de sua situação e deixaram o arranjo de meus planos futuros a meu próprio critério. Seu relato do estado de coisas em Versalhes foi breve, mas as comunicações orais de seu mensageiro preencheram suas omissões e me mostraram que perigos da natureza mais assustadora estavam se acumulando ao seu redor. A princípio, o despertar da praga havia sido ocultado, mas o número de mortes aumentando, o segredo foi divulgado e a destruição já alcançada foi exagerada pelos temores dos sobreviventes.
Alguns emissários do inimigo da humanidade, os malditos impostores, estavam entre eles incutindo sua doutrina de que a segurança e a vida só poderiam ser garantidas pela submissão ao seu chefe, e eles tiveram tanto sucesso que, em breve, em vez de desejar seguir para a Suíça, a maior parte da multidão, mulheres de mente fraca e homens covardes, desejou retornar a Paris e, colocando-se sob as bandeiras do chamado profeta e por uma adoração covarde do princípio do mal, para comprar descanso, como esperavam, da morte iminente. A discórdia e o tumulto induzidos por esses medos e paixões confitantes detiveram Adrian. Exigia todo o seu ardor na busca de um objetivo e sua paciência nas dificuldades, para acalmar e animar um número tão grande de seus seguidores, que pudesse contrabalançar o pânico do resto e levá-los de volta aos meios dos quais somente a segurança poderia ser derivada. Ele esperava me seguir imediatamente, mas, sendo devotado nessa intenção, ele enviou seu mensageiro instando-me a proteger minha própria tropa a uma distância tal de Versalhes, a ponto de evitar que o contágio da rebelião os alcançasse, prometendo, ao mesmo tempo, juntar-se a mim no momento em que ocorresse uma ocasião favorável, por meio da qual ele pudesse retirar o corpo principal dos emigrantes da influência maligna atualmente exercida sobre eles. Fui julgado em um estado de incerteza muito doloroso por essas comunicações. Meu primeiro impulso foi que todos voltássemos a Versalhes para ajudar a livrar nosso chefe de seus perigos. Assim, reuni minha tropa e propus a eles esse movimento retrógrado em vez da continuação de nossa jornada para Auxerre. A uma só voz, eles se recusaram a obedecer. A noção que circulava entre eles era que a devastação da praga por si só detinha o protetor. Eles se opuseram à sua ordem ao meu pedido. Eles resolveram prosseguir sem mim, caso eu me recusasse a acompanhá-los. Argumentos e adjurações foram perdidos nesses covardes. A diminuição contínua de seus próprios números, efetuada pela pestilência, acrescentou uma picada à sua aversão ao atraso, e minha oposição serviu apenas para levar sua resolução a uma crise. Naquela mesma noite, eles partiram para Auxerre. Juramentos, como de soldados para seu general, foram feitos por eles. Eles quebraram. Eu também me comprometi a não abandoná-los. Pareceu-me desumano fundamentar qualquer infração de minha palavra na deles. O mesmo espírito que os levou a se rebelar contra mim os impeliria a abandonar uns aos outros, e os sofrimentos mais terríveis seriam a consequência de sua jornada em sua atual disposição desordenada e sem chefes. Esses sentimentos por um tempo foram primordiais e, em obediência a eles, acompanhei o resto em direção a Auxerre. Chegamos na mesma noite a Villeneuve-la-Garde, uma cidade à distância de 4 postos de Fontainebleau. Quando meus companheiros se retiraram para descansar e eu fui deixado sozinho para girar e ruminar sobre as informações que recebi da situação de Adrien, outra visão do assunto se apresentou a mim. O que eu estava fazendo e qual era o objetivo de meus movimentos atuais? Aparentemente, eu deveria liderar essa tropa de homens egoístas e sem lei em direção à Suíça, deixando para trás minha família e meu amigo escolhido, que, sujeitos como estavam a cada hora à morte que ameaçava a todos, eu nunca mais veria. Não era meu primeiro dever ajudar o protetor, dando um exemplo de apego e dever? Em uma crise, como a que cheguei, é muito difícil equilibrar bem os interesses opostos e aquilo para o qual nossas inclinações nos levam a assumir obstinadamente a aparência de egoísmo, mesmo quando meditamos um sacrifício. Somos facilmente levados nessas ocasiões a fazer um compromisso com a questão, e este era meu recurso atual. Resolvi naquela mesma noite cavalgar para Versalhes. Se eu encontrasse assuntos menos desesperadores do que agora os considerava, voltaria sem demora para minha tropa. Eu tinha uma vaga ideia de que minha chegada àquela cidade ocasionaria alguma sensação mais ou menos forte, da qual poderíamos aproveitar. Com o propósito de conduzir a multidão vacilante, pelo menos não havia tempo a perder. Visitei os estábulos, selei meu cavalo favorito e, saltando em suas costas, sem me dar tempo para mais reflexão ou hesitação, deixei Villeneuve-la-Garde no meu retorno a Versalhes. Fiquei feliz por escapar de minha tropa rebelde e perder de vista por um tempo a luta do mal com o bem, onde o primeiro permaneceu triunfante para sempre. Fui picado quase à loucura por minha incerteza sobre o destino de Adrian e fiquei imprudente com qualquer evento, exceto o que poderia perder ou preservar meu amigo inigualável. Com o coração pesado, que buscava alívio na rapidez do meu curso, cavalguei durante a noite para Versalhes. Eu esporei meu cavalo, que dirigiu seus membros livres à velocidade e jogou sua cabeça galante com orgulho. As constelações cambalearam rapidamente cada árvore, pedra e marco fugiu da minha carreira. Desnudei minha cabeça para o vento impetuoso, que banhava minha testa em um frescor delicioso. Ao perder de vista Villeneuve-la-Garde, esqueci o triste drama da miséria humana, pensei que era felicidade suficiente para viver, sensível ao tempo e à beleza da terra verdejante, do céu estrelado e do vento indomável que dava animação ao todo.
Meu cavalo se cansou e eu, esquecido de seu cansaço, ainda enquanto ele ficava para trás, o aplaudi com minha voz e o exortei com a espora. Ele era um animal galante e eu não queria trocá-lo por qualquer animal casual que eu pudesse encontrar, deixando-o para nunca mais ser encontrado. Durante toda a noite avançamos, pela manhã ele percebeu que nos aproximávamos de Versalhes. Para chegar aqui, como sua casa, ele reuniu suas forças enfraquecidas. A distância que percorrimos não era inferior a 50 milhas, mas ele desceu os longos bulevares rápido como uma flecha. Pobre sujeito, quando desmontei no portão do castelo, ele afundou de joelhos. Seus olhos estavam cobertos por uma película, ele caiu de lado. Alguns suspiros inflaram seu peito nobre e ele morreu. Eu ouvi